Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Nesse trimestre, o último do ano de 2024, estamos estudando sobre Juntos Somos Melhores. São algumas práticas, algumas atitudes que precisamos tomar para fortalecer a nossa vida em comunhão, para construir uma comunidade embasada, firme, que possa prevalecer contra todos os embates da vida. Hoje a nossa aula é a aula de número 5, admitindo nossa necessidade. Exatamente. Para vivermos uma vida em comunhão, para termos uma igreja com relacionamentos fortes, precisamos admitir a nossa necessidade. O texto áureo está em 2 Timóteo 4:11. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. São palavras de Paulo numa prisão em Éfeso, e ele pede a Timóteo que traga João Marcos, porque ele é muito importante no ministério. Paulo reconhece a necessidade de João Marcos e reconhece a ajuda de Timóteo, né? A verdade prática é simples: precisamos uns dos outros. A leitura diária está aí para que você possa meditar, já deve ter meditado nesses textos. E a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 21, 23. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Precisamos uns dos outros. Recentemente, foram divulgadas notícias sobre John Suckers, um residente de Winnipeg, Manitoba, que morreu em sua cama e ficou lá durante 2 anos antes que algum vizinho descobrisse o seu corpo. O homem viveu ali durante 20 anos, mas ninguém sentiu sua falta. Por que relutamos tanto em admitir nossas necessidades uns para com os outros? Há pelo menos 2 fortes razões, né? Deixa eu comentar essa notícia. Você já imaginou uma pessoa que vive 20 anos na vizinhança, que está com você ali convivendo, passando por você, visitando a mesma farmácia, indo na mesma panificadora, sabe, morando vizinho a você, e ele morre na sua cama de velhice e passa 2 anos morto dentro da sua casa e ninguém nota a falta, ninguém sente a falta dele. Não havia amigos? Não havia relacionamentos? Por que é tão difícil reconhecer as nossas necessidades? Vamos lá. Primeiro, porque nossa cultura exalta o individualismo. A nossa cultura exalta o individualismo. Admiramos os independentes, autossuficientes, que parecem viver bem por si sós. Mas a triste verdade é que, além dessa confiança aparente, normalmente esta é uma pessoa insegura, com coração dolorido. A solidão é a doença mais comum neste mundo, e ainda assim continuamos a construir muros ao invés de pontes entre nós. Pensa um pouquinho sobre individualismo. Realmente é pregado, é propagado, é evidenciado, honrado as pessoas independentes, as pessoas que não sentem necessidade de casar, as pessoas que mudam para longe das suas famílias e dificilmente as visitam, pessoas que dão certo, têm sucesso individualmente, são pessoas sozinhas, são pessoas totalmente independentes, né? Autônomas, como se não necessitasse de mais ninguém. Mas nós sabemos, irmãos, a maioria por trás tem essa carência, tem essa necessidade, mas não consegue reconhecer. Porque
Na nossa cultura, na nossa sociedade, é pregado que você depender de alguém, você precisar de alguém, você amar alguém é um aspecto de fragilidade. Então, as pessoas são incentivadas a serem sozinhas, individuais, totalmente independentes. Por isso há tanta fragilidade nos relacionamentos, nas comunhões das muitas igrejas em nossos dias. Porque até dentro da igreja vemos pessoas extremamente individualistas e sozinhas, né? O segundo ponto sobre essa dificuldade de admitir sua necessidade é que somos orgulhosos. Muitas pessoas, especialmente os homens, sentem que pedir ajuda ou expressar uma necessidade é sinal de fraqueza, né? Se você reconhecer que precisa, se você reconhecer que tem uma necessidade, é sinal de fraqueza. Mas não há nada de vergonhoso no fato de precisarmos uns dos outros. Deus nos formou assim. Ele quer que seus filhos dependam uns dos outros. Isso é fantástico, é maravilhoso. Estudando uma vida com propósitos, aprendemos que Deus planejou que desfrutássemos a vida juntos. Fomos moldados para relacionamentos dentro da família de Deus e criados para a vida em comunidade. Em comunidade. Não é da vontade de Deus que atravessemos a vida sozinhos. Mesmo no ambiente perfeito do jardim do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Oh, maravilha! Amados, a nossa estrutura individual, a nossa estrutura pessoal, ela já inclui a nossa dependência, a nossa necessidade uns dos outros. É maravilhoso quando você pode compartilhar momentos, sorrisos. É maravilhoso quando você é chamado para estar na foto, é chamado para estar junto. É muito importante, especial, a convivência, o diálogo, o bate-papo, a ligação, a mensagem, não é? Isso faz conexões que fortalecem a vida, que dão um sentido maior à vida. Deus nos criou para vivermos em comunidade, né? Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus disse isso em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Daí a nossa necessidade, né? Nós precisamos admitir a nossa necessidade uns dos outros. Terceiro ponto, Deus odeia a solidão. Isso não significa que todos têm que se casar. Significa sim que todos precisam de uma família espiritual. E é por isso que Deus criou a igreja. A igreja existe para isso. Quando Deus o salvou e o adotou para ser de sua família, entrelaçou sua vida à de outros crentes. Essa igreja, esse sentido, essa realidade é um entrelaçamento de vidas, de histórias, de necessidades, de compartilhamentos. Igreja é isso, né? Você não é somente um crente, você pertence a alguém. Olha que maravilha, né? Você pertence uns aos outros, é o pertencer da igreja. Se alguém está passando luta, todos nós sofremos e oramos por ele. Se alguém está necessitado, todos nos articularemos para atender a necessidade do nosso irmão. Todos vocês, está escrito em 1 Coríntios 12:27. Todos vocês juntos são o corpo único de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário dele. Ou seja, sozinho nós somos um membro, mas nós não podemos ficar só. Uma mão não pode ficar só, um pé não pode subsistir sozinho. Juntos nós somos o corpo de Cristo. A palavra corpo é frequentemente usada para descrever um grupo de pessoas ligadas por um propósito, ponto na escola, né? Por um propósito na escola. Você faz parte do corpo de estudantes.
Então você faz parte de um conjunto essencial da escola. Os líderes políticos eleitos formam o corpo legislativo. Mas quando Deus chama a igreja de corpo de Cristo, tem o corpo humano em mente, onde cada parte é interligada e interdependente. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Veja bem, o corpo de alunos, o corpo de professores, o corpo legislativo, o corpo da polícia militar, são designações que falam de unidade. Mas a igreja, como corpo de Cristo, tem um sentido muito mais profundo, de interdependência. Dependemos uns dos outros, de interligação profunda em Cristo Jesus. Aqui diz, Romanos 12:5, que todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus não se agrada da solidão, Deus não se agrada. Essa semana uma pessoa me perguntou qual a diferença de solitude para solidão. Solitude é um momento a sós decidido por você para edificação, para meditação, para melhorar a sua vida. Já a solidão não é escolhida por você, é algo que é imposto, que vem, que acontece, você se isola e você sofre. É doloroso, é angustiante. Deus não quer solidão. Ele quer que você tenha momentos de solitude para pensar na riqueza que é a vida em comunidade. A comunhão, irmãos, é necessária. Como parte de um corpo vivo, é impossível para os crentes manterem a vida sem os outros. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês, né? Isso você precisa fazer parte de um pequeno grupo, né? Deixa eu ler aqui, ó. Você precisa ligar-se à comunhão de uma igreja, precisa ligar-se à comunhão de uma igreja para sobreviver espiritualmente. Ah, Jesus! Isso aqui é muito forte, irmãos. Você precisa ligar-se à comunhão de uma igreja para sobreviver espiritualmente. Os mais antigos, os mais velhos na fé, lembra? Eles diziam uma brasinha tirada da fogueira e colocada à parte, ela vai esfriar e vai apagar. Assim, um crente afastado da comunhão, do movimento, da dinâmica, da realidade e dos relacionamentos da igreja, ele vai esfriar e logo vai perecer. Nós precisamos da comunhão da igreja para sobreviver espiritualmente. Isso você precisa fazer parte de um pequeno grupo de pessoas, onde poderá amar e ser amado, servir e ser servido, compartilhar o que está aprendendo e aprender com os outros. Você não consegue fazer isso tudo em meio a uma multidão de gente que não sabe nem o seu nome, que não consegue divisar você de outras pessoas. Nem sozinho e nem perdido no meio da multidão. Porque você pode estar no meio de uma multidão e se encontrar solitário, totalmente abandonado. No pequeno grupo, você tem rosto, tem nome, tem história e ali pode dedicar-se a crescer. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Viver em comunidade requer humildade. Precisamos lembrar continuamente que pertencemos um ao outro e precisamos uns dos outros. Que aula maravilhosa! Que aula especial para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos, como já vimos aqui na aula, tirar o orgulho, a vaidade, a individualidade e achar que não precisa.
Não preciso estar na igreja, não preciso orar junto, não preciso compartilhar as minhas lutas, as minhas dificuldades. A Bíblia diz: comunicai-vos com os santos nas vossas necessidades. Não fique sozinho, levando o fardo pesado desta vida. Somos uma família. E ali podemos compartilhar uns com os outros as nossas vitórias, mas também as nossas angústias, os nossos desesperos, e contar com o apoio, a oração e o suporte que a igreja vai dar a você para superar essa situação. Queridos e amados, fiquem com esta palavra linda, maravilhosa, meditem e que Deus te dê cada vez mais esse coração transbordante para estar junto com os demais irmãos em comunhão na igreja. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.